Oi gente, tudo bom? Eu sou a Débora, esse aqui é o 52 Livros. Bem-vindos ou bem-vindos de volta para quem já é inscrito aqui. Se não é inscrito, se inscreva. E pro vídeo de hoje eu quero falar de tudo que eu li em outubro. Antes disso, bom, você sabe, né, que eu voltei aqui do YouTube. Eu fiz vídeos em janeiro e fevereiro de tudo que eu li no mês anterior. E agora voltei pra fazer o de outubro, farei o de novembro e de dezembro. Mas se alguém tiver alguma sugestão, porque eu queria muito falar em algum momento de todos os livros que eu li esse ano, só que são bastantes. E eu não sei muito bem ainda o formato que eu vou fazer, porque, de novo, são muitos. Então se vocês tiverem alguma sugestão aí, por favor, deixe aqui nos comentários sugestões de como vocês preferem ver esse tipo de conteúdo. E se eu não tiver com uma carinha boa hoje, vocês me perdoem, mas é que assim, estou gravando isso no dia 31 de outubro, e aí ontem teve a festa da democracia, né, então eu enchi a cara. Bebi bastante, tô aqui com o remedinho universal da ressaca. Agora sim, bora lá. Hoje eu quero começar de um jeito um pouquinho diferente, esse wrap-up, esse resumão. Eu me propus em outubro ler livros de terror, pois Halloween, que é hoje, inclusive. Feliz Halloween. Feliz Dia das Bruxas. Então eu vim aqui no aplicativo que eu uso pra anotar todas as minhas leituras, que é o Storygraph. E eu gosto muito de usar ele porque ele tem todas as estatísticas de lidos do mês, do ano. E aí eu fiquei muito feliz, pois aqui no meu gráfico de qual o mood dos livros que eu li, Dark tá em primeiro lugar. Aí em segundo tem refletivo, depois misterioso e emocional, tenso, esperançoso, de aventura, triste, engraçado e challenging. Não sei o que é isso. Mas enfim, em primeiro lugar tem Dark. Então assim, meta batida, li livros de terror. Aí, e aqui mais pra baixo tem os gêneros. Então eu li 4 livros de horror, 2 de ficção especulativa, 2 clássicos, 2 LGBTQIA+, 2 de sci-fi, fantasia, thriller, memoir, enfim. Esses aqui são... Como eles... Todos os livros podem ter mais de uma classificação, não quer dizer que eu li 4 de um, 2 de outro, 2 de outro, 2 de outro. Eles, né, pode ser tudo a mesma coisa. E aí eu acho que é isso que tem de interessante aqui por enquanto. Então agora vamos para os livros que eu li. Comecei o mês muito que bem, pois comecei lendo Babel, da R.F. Kuang, que é quem escreveu Pop War, que é um livro que eu amei ano passado também. Esta rica belezinha aqui, que inclusive eu enchi de tabs. A Amazon, querida, derrubou meu livro em algum momento, não sei se dá pra ver. Aqui, ó, ele tem um dobradão, o pobre. Mas enfim, este livro, segundo a autora, num evento no Canadá, numa livraria que ela fez, ela disse que esse livro vai chegar no Brasil em novembro. Então quando vocês tiverem isso, provavelmente em algum momento já vai estar anunciado de que vai chegar esse livro aqui no Brasil. Que eu fico muito feliz, que inclusive eu pretendo até reler, porque assim, sobre o que é o livro, né? Ele é um dark academia, fala muito sobre colonialismo, sobre imperialismo, racismo, ismos, capitalismos. E é a história do Robin, que é um menino que perde toda a família em Cantão, no Cantão. O nome da cidade é Cantão. Então é um menino que nasce em Cantão, na China. E aí, quando ele é novinho, assim, sei lá, uns 6, 7 anos, a família toda dele morre, e aí o professor Lovell vai lá e busca ele, leva ele pra Londres pra ele ter a melhor educação, aprender grego, latim, clássicos, melhorar o mandarim, o chinês dele, e aí ele meio que é falado pra ele não necessariamente estudar o cantonês, porque não é uma língua refinada, não sei o que lá. E aí... Tudo isso pra que ele entre na universidade, como é que é o nome? O Real Instituto de Tradução da Universidade de Oxford, que também é conhecido como Babel. O Instituto Real de Tradução é conhecido como Babel.
E aí o professor Lovell, ele é um professor também nessa universidade, então ele quer que o menino algum dia entre lá. E até que o menino cresce, tem um monte de tutor, daí ele vai pra Universidade de Babel, e aí ele tem mais 3 colegas, que é a turma dele do ano, é ele mais 3 colegas. E aí, assim, o Robin, durante boa parte do livro, pra ele Babel é tipo assim, a utopia de uma vida boa, assim, da busca pelo conhecimento. Tô lendo um pouquinho aqui da orelhinha também. Só que aí ele começa a entender também quais são os objetivos da universidade, né? Que, assim, a magia, né, desse livro, ele é um Dark Academia meio fantasia, e aí a magia desse livro, desse mundo, é barras de prata, e aí com coisas inscritas nessa barra de prata. E aí, em geral, são 2 palavras, uma em inglês e uma em chinês, ou em grego, ou em latim, e aí eles chamam isso dos pares, do Magic Pair, são pares mágicos, essas 2 palavrinhas. E a mágica acontece no que se perde na tradução entre essas 2 palavras. Então, esse Instituto Real de Tradução é muito para pesquisar quais são esses pares mágicos que funcionam melhor, que o que se perde nessa tradução de uma língua para outra aconteça a magia que eles querem que aconteça com essa barra de prata. Então, por exemplo, tem uma barra de prata que serve para cura, então, sei lá, é a palavra em inglês e em cantonês para saúde. Tô dando um exemplo. Ou então, para velocidade, eles usam para ter mais velocidade nos carros, para os jardins sempre ficarem bonitos, pratos que mantêm sempre a comida quente. Então tem vários usos disso, mas um dos grandes usos que ele acaba descobrindo também é para aumentar o poderio britânico nesse jogo de imperialismo. Esse livro se passa em 1828, então 1828, começa em 1928, então até 40, 50, 1850 mais ou menos, porque, enfim, ele é novinho e daí ele vai crescendo, então é por aí, 40. Então tem muito isso que era o auge do imperialismo britânico. Então o Robin se vê muito nesse questionamento de estar vivendo em Oxford, né, de estar estudando em Babel, tendo vários privilégios que seriam impossíveis para ele se ele tivesse continuado em Cantão, né, se a família dele também não tivesse falecido, e também os propósitos do que é Babel. Então ele ama a busca pelo conhecimento, mas ele também está entendendo para que serve esse conhecimento, que é para cada vez mais espoliar o país natal dele e vários outros países no mundo. Então começa muito essa rixa interna dele, ele começa então a trabalhar meio que num grupo que está tentando contrapor o trabalho de Babel. E aí até o subtítulo, né, do livro, né, Babel ou a necessidade de violência. E aí aqui, e trata muito sobre isso também aqui no livro, é o quanto o protesto pacífico ou tentar mudar as coisas de uma forma pacífica pode ou não ser efetivo. E aí é um questionamento que aparece em vários momentos do livro e que no final, tipo, meio que vai mais pro lado da violência, assim. E é um livro maravilhoso, assim, ó, acho que é um dos meus preferidos do ano. Assim como ano passado também o Poppy War foi um dos meus preferidos do ano. Na verdade eu terminei de ler o resto de Poppy War no começo desse ano, né? Então já li 3 da R.F. Kuang esse ano. É um dos preferidos, com certeza. Ele trata de um assunto que pra mim, que eu amo muito, que é tradução. Mas é um assunto que eu acho muito foda. Então assim, eu amei muito enquanto eu tava lendo. Tipo assim, parecia que era assim, uma grande punheta mental maravilhosa dos assuntos que eles estavam falando, do jeito que eles estavam tratando sobre isso. Eu também fiquei o tempo todo pensando, meu Deus, como é que eles vão traduzir um livro que fala sobre tradução para português? Então eu tô muito curiosa de quando chegar a edição brasileira, quero reler também. E aí trata de uma forma belíssima sobre racismo, sobre opressão, sobre imperialismo, de uma forma muito bonita, assim. A R.F. Kuang, ela nunca poupa esforços em nada, o jeito que ela escreve as coisas é muito bonito. Tava até assistindo um vídeo mais cedo de uma outra menina contando que leu Babel. Eu tentei, antes de fazer esses resumos, eu tentei ver a opinião de outras pessoas. Teve a Books with Leo, que é uma youtuber que eu gosto bastante, ela falou que ela não gostou tanto porque ela achou que, em geral, quando tem fantasia num livro, quando tem um sistema de magia num livro, ele tem que mudar mais a forma como as pessoas vivem. E que pra ela não mudou. Eu entendo que muda muito, tanto que a parte final mostra muito o quanto
ter ou não prata muda a sociedade britânica da época e o quanto o poderio dela realmente depende disso. E uma outra menina que eu tava assistindo hoje também é a Clockwork Reader. Ela lê uma passagem que quando ela começou, já sei qual que é, porque eu também marquei, que é muito foda, porque tem esses 4, é o Robin mais 3 amigos, o Remy, a Letty e a Victoire, e aí é quando eles estão muito conversando, porque o Remy, ele é indiano, a Letty é uma menina branca e a Victoire, ela é uma menina preta de ascendência haitiana, se eu não me engano, creole. E aí, até que lá pelos anos eles estão começando a entender mais sistemas de opressão da Inglaterra através da Universidade de Babel. Então eles tentam explicar como é que é essa opressão que eles sofrem, os olhares estranhos que eles sempre receberam ao longo assim, no ambiente acadêmico, né, ali em Babel, na Universidade de Oxford. E ela não consegue entender, até que ela passa a Letty entende tudo que eles sofrem, tudo que eles passam, e aí ela começa a chorar. E aí então o Robin fica pensando, tipo assim, nossa, a gente teve que explicar tudo isso pra ela poder entender a opressão que a gente vive, pra poder se colocar um pouco no nosso lugar. E aí, então ele falando, né, no livro, e aí eu olhei em volta e eu entendi que a Victoire e o Remy também estavam sentindo o mesmo que eu, que apesar de agora ela entender o que a gente passa e ser uma aliada nossa, a gente que sofre tudo isso e ela que tá chorando, ela que precisa de conforto e consolo. Então assim, pau, sabe? Fala muito sobre essa tensão de raça até dentro desse círculo de amizade entre eles, que eles são amigos, eles são uma turma fechadinha, então eles são muito amigos, eles estão o tempo todo juntos. Então, enfim, 100 horas falando já, então daqui a pouco vai ter 100 mil anos esse vídeo, mas é porque assim, ó, realmente eu amei demais esse livro, recomendo super. Eu espero que realmente chegue agora em novembro pra poder continuar falando dele e possivelmente, talvez, reler ele. Não sei se esse ano, mas eu com certeza vou comprar e vou ler ele em breve, reler. E aí então eu li depois de Babel, eu li 2 livrinhos que eu ganhei de aniversário. Eu não sei se eu mostrei eles no outro vídeo. É que eu gravei vários e não publiquei nenhum ainda porque, enfim, não tô gostando. Enfim. Então, é A Prayer for the Crown Shy. E, aliás, tá ao contrário. O primeiro é A Psalm for the Wild Built, que é um salmo para o robô peregrino. Já tá publicado no Brasil em português pela Morro Branco. E aí o segundo é A Prayer for the Crown Shy. Olha que bonitinhas essas capinhas. E esses 2 livros são muito, muito, muito fofinhos. Eu tava louca pra ler eles. E eu queria já queria os 2 e queria eles combinandinhos, então por isso que eu peguei eles em inglês, porque ainda não foi lançado o 2 aqui. E eles são livros muito fofinhos, é meio um pouquinho de ficção científica, porque é um monge e um robô. E aí, de novo, uma questão da tradução que eu acho muito foda, né? Em inglês, monge é pessoa não binária, então o tempo todo trata como they, então a gente, enfim, esse é o gênero de monge. E aí o robô é foda, o robô é it, é coisa, e isso é reforçado durante várias vezes ao longo dos 2 livros sobre ele não ser uma pessoa. E a história é sobre, enfim, no mundo que se vive, os robôs adquiriram consciência há décadas, milênios atrás. E quando esses robôs adquiriram consciência, eles resolveram que eles não iam mais ajudar os humanos, então eles iam se retirar pro meio da floresta e viver lá. E aí os humanos resolveram não construir novos robôs, porque eles entenderam que se o robô é capaz de criar consciência, não seria ético continuar construindo robôs pra ajudá-los nas coisas que eles faziam, né? Como hoje a gente, sei lá, se uma máquina que constrói carros adquire consciência hoje, tipo, que não seria ético, então construir uma nova máquina pra isso. Então as pessoas começaram a fazer de forma manual tudo que antes dependiam da automatização de robôs. E aí esse monge tá em crise com a vida, resolve virar então monge do chá, que aí é um carrinho cheio de chás, tipo um carrinho de bicicleta, assim, tipo uma casa com uma bicicleta, e aí Ilo fica passeando por aí, dando conselhos e servindo chá pras pessoas, e é algo que, enfim, traz muito conforto pras pessoas. E aí um dia Ilo tá no meio das viagens dele e encontra um robô. E assim, só que os robôs não tinham tido contato nenhum com os humanos em centenas de anos. E aí então começa a aparecer, tipo assim, a história dos 2, porque aí o robô, ele tem uma missão de saber se os humanos têm tudo o que eles precisam.
É a missão que ele tem como representante dos robôs, mais ou menos. E aí os dois começam a andar pelo país juntos, tentando responder essa pergunta. E é muito bonitinho, ai sério, é um livro muito fofinho, bem curtinho, acho que ele tem 130 páginas. E é a coisa mais neném, muito fofo, eu amei. E depois desses dois, eu li A Certain Hunger, da Chelsea G. Summers. Eu tenho ele físico, mas eu emprestei pra Ana Júlia, vou colocar a capinha aqui. É um livro bem doido, bem maravilhoso. Assim, o principal, o que as pessoas mais estavam falando dele é que, tipo assim, é uma mulher que tem muitas paixões. Ela tem paixão por comer, paixão por escrever, paixão por sexo. E aí ela acaba exacerbando essas paixões, matando e comendo pedaços dos seus amantes, seus crushes, seus namoradinhos. Só que assim, eu achei que a propaganda dele era muito mais forte em cima da questão do canibalismo, que eu nem achei tão forte no livro. O jeito que é escrito esse livro e a personagem principal, assim, não tem como tu gostar dela. Tu acha, assim, ela é uma pessoa absolutamente desprezível. Tem uns momentos que eu acho até meio chocante, assim, porque ela acaba sendo, tipo, mega preconceituosa, mega rude, tipo assim, tosca mesmo. Mas eu amei o jeito, porque eu acho que é muito proposital isso da gente não se sentir, não se relacionar assim com essa personagem, da gente realmente entender ela como uma pessoa, tipo, meio esquisita, meio too much, assim, meio bizarra. Mas eu amei o livro, achei ele muito interessante. Ela conta, assim, como se o livro é como se a personagem principal estivesse na prisão escrevendo sobre o passado dela, e aí, em vários momentos ela fala tipo assim, e aconteceu isso, mas isso é uma história pra outro momento. E aí depois volta pra isso. Mas também tem vários momentos que ela diz tipo, isso e isso também aconteceu, só que em nenhum momento ela explica por quê, como, quando, onde, porque ela mata vários homens ao longo do livro, e aí a maioria deles ela conta o porquê, como que conheceu, como que ela matou, tipo assim, todos os detalhes, né, do crime, e aí ela só larga lá no meio, tipo, teve mais gente. E aí fica tipo assim, caralho. E ela conta como que ela acabou sendo presa, como que tudo aconteceu, as amizades e inimizades. E assim, é muito foda. Eu gostei bastante desse livro. E aí em seguida eu li o Ring Shout, do P. Djeli Clark. Ring Shout, Grito de Liberdade, traduzido pelo Bruno Ribeiro. Essa edição bonitinha aqui da Dark Side. Eu gostei bastante, eu comecei a ler ele, eu meio que larguei, porque eu não tava achando tão bom assim. O começo dele é meio corridão, meio... te apresenta um monte de personagem, e aí cada tem uma personagem que umas pessoas chamam de um jeito, as pessoas chamam de outro, aí tu fica meio confusa. Aí tem uma menina que tem uma arma, e a arma também tem nome, ela falou assim, eu já não sabia o que era arma, o que era gente, o que era apelido, mas ela também era outra pessoa, tinha outro nome. Então assim, eu achei um pouco confuso. E assim, eu gostei muito do livro, mas no geral eu achei ele meio corridão, assim. A história é Ring Shout, vou ler aqui atrás que é mais fácil. Demônios usam capuzes brancos. Em 1915, o Nascimento de uma Nação lança um feitiço em toda a América do Norte. O Nascimento de uma Nação é um filme que eles comentam aqui dentro do livro. Engrossando as fileiras da clã e bebendo profundamente dos pensamentos mais obscuros dos brancos. Por todo o país eles cavalgam, espalhando medo e violência entre os vulneráveis, planejando trazer o inferno para a Terra. Mas até os Ku Kluxes precisam morrer. É nesse cenário que companheiros de resistência se armam com lâminas, balas e bombas para caçar seus caçadores e mandar os demônios da clã direto para o inferno. E aí aqui nessa história tem vários seres da Ku Klux Klan, que eles chamam os Kluxes, que são monstros. Tipo, eles são realmente monstros, eles viram monstros. Tipo, não no sentido figurado de que pessoas racistas desse tipo são monstros, mas tipo, literal mesmo. E aí então é uma organização que caça esses monstros. Só que assim, eu achei muito foda do jeito que ele fala sobre o que é o medo engendrado, falso, o que é o medo verdadeiro, né? O que é a raiva, aliás, principalmente, o que é a raiva engendrada por alguém, que eles falam sobre do filme, né, O Nascimento de uma Nação, engendra essa raiva nas pessoas, e o que é uma raiva mais genuína, que é muito mais vinda do medo, do desconhecido do outro. Então eu achei essa observação bem interessante, mas de modo geral eu achei muito corrido. Eu gostaria que ele fosse um pouquinho mais longo, um pouco mais explicado, um pouco mais, sabe, mais detalhado as coisas. Eu gostei bastante, ele é bem de terrorzinho mesmo. Mas achei ele um pouco, no começo meio complexo, não entendi muito. E aí quando ele pega tipo assim, tu lê correndo até o final, porque além dele ser curtinho, ele é bom, mas ele é corrido. Então assim,
de novo, gostaria que tivesse sido um pouco maior, um pouco mais elaborado, talvez, enfim, que o autor tivesse ficado um pouquinho mais com essa história no colo pra ter feito algo um pouco maior, uma obra maior. Acho que ia ser mais envolvente. Depois eu li I'm Glad My Mom Died, da Jennette McCurdy. Eu ouvi ele em audiobook, eu tô ouvindo ele faz um tempão, quando eu quero fazer um crochê, quando eu quero costurar, aí eu prefiro ficar ouvindo o audiobook de companhia. Então eu tava um tempão lendo ele já, porque nem sempre eu ouvi audiobook, quando faz essas coisas, enfim. Terminei de ler, ele é um memoir. Eu não sei a diferença entre livro de memórias e autobiografia, mas enfim, é uma biografia. Que é porque a Jennette McCurdy, ela foi atriz infantil, ela fazia iCarly. Agora eu não lembro o nome do personagem dela, porque eu nunca assisti iCarly, tipo assim, não é da minha época, essas coisas da Nickelodeon. E também é muito mais gringo, então eu não sei com que força que chegou aqui no Brasil, se é uma questão geracional ou se é uma questão de, tipo, acesso da Nickelodeon aqui mesmo. Mas é muito louco, porque a história de vida dela é muito, muito, muito louco. Tipo assim, esse livro também tem vários alertas de gatilho, porque fala muito sobre... teve um tempo que ela foi alcoólatra, ela teve vários distúrbios alimentares, tudo advindo dessa questão de ter que performar desde muito nova, ser atriz muito nova, e principalmente a pressão da mãe dela, a mãe dela que tinha esse sonho de ser atriz e nunca pôde, então tipo, meio que forçou a filha, de uma forma mega narcisista, a ser atriz. E já foi, se não me engano já tá traduzido, já tá publicado no Brasil, Eu Estou Feliz Que a Mãe Morreu, que chama. É essa capa aqui, vou colocar aqui, eu ia mostrar no celular, mas essa capa aqui, então já foi publicado no Brasil. Só que assim, é muito, muito, muito louco mesmo, é muito pesado, assim, bem pesado, porque a mãe realmente foi extremamente abusiva com ela. Tem algumas passagens que são bastante chocantes, porque tipo, a mãe dela dava banho nela até os 15, 16 anos dela. Então assim, isso nem é o mais abusivo da mãe. Então é bem, bem, bem bizarro, assim, bem puxado. Mas eu gostei bastante, achei um livro super interessante. A forma como ela conta, como ela foi também se curando, se recuperando desse trauma, né, de ter passado a infância dela trabalhando e exposta. Ela fala sobre a fama, o momento que ela decidiu que realmente atuar não era pra ela e que ela não queria mais atuar, e como que foi isso, né, com a família, com as pessoas, com o público, com os fãs. De uma geral, gostei bastante desse livro, recomendo, mas assim, olhar os alertas de gatilhos, porque tem alguns, mas é bem bom. Depois do I'm Glad My Mom Died, eu li o Castelo de Otranto, que é esse aqui. Eu li de graça no Kindle Unlimited, porque no grupo que eu tô, uma menina falou: nossa, esse livro é muito legal, tá no Kindle Unlimited, e é tipo 1h30 de leitura. E aí eu li em um dia, assim, porque eu achei muito bom, e ele é um romance gótico que iniciou os romances góticos. E aí é uma história, eu achei ele bastante essa questão do, tipo, uma coisa meio Távola Redonda, sabe, as lendas arturianas, sobre ser correto, sobre as donzelas, os cavaleiros, a honra do homem. E aí a história é sobre o castelo, né, o castelo de Otranto, então o príncipe de Otranto tem uma profecia de que algo ia acontecer, que ele não teria mais as terras dele. E aí começa a acontecer um monte de coisa bizarra, tipo, começa um quadro, meio que começa a tomar vida, começa a aparecer um capacete gigante no meio do pátio do castelo, aparece um estrangeiro, um forasteiro, aí o filho dele falece, mas ainda tem a filha, mas ele nunca gostou da filha, porque ele queria ter herdeiros, porque segundo a profecia ninguém ia herdar o principado dele, e ele era tipo assim: não, mas eu preciso deixar herdeiros, e a minha esposa não me deu filhos homens o suficiente, uma coisa assim. E eu achei mega envolvente a história, só que assim, o personagem principal, eu já até esqueci o nome dele, como é que... Manfredo, que é o príncipe. Ele é detestável, dá um ódio. Tem uma hora que eu fico: porra, Manfredo, caralho. Se toca, bicho. Ele é muito detestável, mas aí tem todos os outros personagens que tu fica mega envolvido, mas acho que é principalmente pela detestabilidade do Manfredo que é tão envolvente assim, porque tu fica querendo ver ele se fuder. Tipo, então o que aconteça logo essa profecia pra tu se fuder. Eu achei muito foda, muito bom. E aí eu comprei físico, que tá bem baratinho, porque eu achei, tipo, muito bonito, assim, a edição é bem goticona mesmo.
E aí tem a fonte, acho, tá bem bonitona. Então comprei, porque tava R$19 e amei pra reler um dia. Bem recomendo, isso aqui é bem divertido, bem legal. Na sequência eu queria ler algo que fosse mais terrorzinho ainda. E aí eu li Hell House, do Richard Matheson, que é o mesmo escritor, acho que esse eu já falei no outro vídeo, que é o mesmo escritor do Eu Sou a Lenda, que o livro é bem diferente do filme, e esse aqui me lembra muito A Maldição da Casa Hill, The Haunted Hill House, da Shirley Jackson, que assim, acho que já repeti 600 mil vezes nos meus vídeos, tipo assim, eu amo Mansão Assombrada. E assim, é muito parecido, tem um cara milionário que tá morrendo, comprou essa Hell House. Esse milionário, à espera da morte, ele quer saber se é verdade que existe vida após a morte, então ele contrata pessoas pra investigarem essa Hell House, que dizem que é um dos lugares mais mal assombrados dos Estados Unidos, né, na ficção. E aí então ele chama essas 4 pessoas, um é um menino uma pessoa médium, são 2 mediúnicos, e um cara que é mais cientista, que estuda sobre assombrações, porque ele acredita que não são pessoas que estão do outro lado, e sim as nossas forças vitais que fazem essas coisas acontecerem. Ele tem toda uma explicação doida lá, e aí ele vai com a esposa. Então são essas 4 pessoas. Então eles vão lá investigar, e aí acontece de sempre, como todos os filmes de Casa Assombrada, coisas começam a acontecer, eles começam a brigar entre eles. Tu fica, gente, por que vocês não vão dormir junto na sala? Que daí vai cada um deles dormir sozinho num quarto gigante dentro da casa. Eu falei, gente, por que vocês não ficam juntos, sabe? Eles pensam, a galera sempre faz isso, tipo assim, vamos nos separar. Não, fica junto. E aí, enfim, horrores começam a acontecer. Eles estão tentando descobrir quem são as entidades, as pessoas que assombram a casa, porque que era tão assombrada assim. É um dos grandes mistérios que eles tentam resolver aqui. E aí no final a gente descobre quem são essas assombrações. Mas também é um livro, tipo, mega envolvente. Eu achei ele muito maravilhoso. Tu começa a ler, ele já, tipo, ao contrário, eu acho, do Ring Shout, no que tu começou a ler, ele já te pega, assim, te agarra e te leva junto pra história, de tu ficar pensando nela o tempo todo, de querer terminar de uma vez, porque ele tá muito bom, muito envolvente. Eu gostei muito desse, bem vibes Halloween mesmo, eu amei. E aí então eu li o Livro do Cemitério, do Neil Gaiman, que é uma fofura. O Neil Gaiman, ele é muito capaz de manter a criança interior dele viva, eu acho, porque a forma como ele escreve crianças é sempre muito bonitinho, muito ao mesmo tempo, tipo, inocente, mas perspicaz, assim, não sei explicar. E o jeito que ele escreve é muito maravilhoso. Acho que os livros dele que são infantis são os meus preferidos. Eu li no começo do ano O Oceano no Fim do Caminho. Eu já li dele também o Deuses Americanos e o Good Omens, que é dele, do Terry Pratchett, que é maravilhoso. Eu até peguei minha cópia em Porto Alegre esses tempos, tá por aqui em algum lugar, porque é um que eu queria muito reler. O seriado é incrível, tanto o do American Gods, dos Deuses Americanos, quanto do Good Omens, que é Belas Maldições, que eles traduziram, acho. Os seriados são incríveis, são muito bons. Então eu queria muito reler o Good Omens. Enfim, e aí eu li esse aqui, o Livro do Cemitério, que é um menininho que os pais dele são mortos por um cara lá, tipo, misterioso, de uma organização criminosa meio sombria. E aí, enfim, foi uma fantasia, né? Ele com 1 ano e meio sai correndo, não de propósito, não porque ele tá com medo, ele acorda e sai andando. E aí ele vai parar no cemitério. E aí quando ele vai parar no cemitério, os fantasmas ficam tipo assim, tá, como assim tem uma criança viva perdida aqui entre nós? E aí nisso chega o fantasma da mãe dele e fala, não, vocês vão proteger meu filho, vocês vão proteger ele, vocês não vão deixar ninguém chegar perto dele ou matar ele. E aí então os fantasmas fazem toda uma reunião, tipo assim, tá, mas é uma criança viva, como que a gente vai cuidar de uma criança viva? E aí então eles decidem que sim, eles vão cuidar. E aí então ele cresce no cemitério. Só que como ninguém sabe o nome dele, porque ele era muito novinho e a mãe acaba não falando, o nome dele é Nobody, é ninguém. E aí então o nome dele é Nobody Owens. E aí o apelido dele é Bod. E ele é então um menino completamente normal, mas que é raised, que é criado por fantasmas. E aí tem o guardião dele, que é um vampiro, e aí lá pelas aparece uma lobismulher que dá aula pra ele, que cuida dele também. E aí vai avançando o livro, começa de novo a aparecer, tipo, quem são
quem é essa organização que tava atrás dele, por que mataram ele explorando o cemitério. Aí ele fica amigo de uma menina que às vezes vai no cemitério. E aí é muito fofinho o livro inteiro, assim, 10 de 10, eu amei, recomendo super. Neil Gaiman escreve crianças como ninguém. Por último, eu li o Vila Sapo, do José Faleiro. Eu tô fazendo um vlog sobre... Teve um evento semana passada, eu tô fazendo um vlog, mas eu não tô gostando do jeito que tá ficando. Então, vocês verão em breve, mas enfim, nesse vídeo eu também falo bastante sobre. São contos. Essa é a primeira obra publicada do José Faleiro. E foi então agora republicada pela Todavia, que é quem publicou os outros livros deles também. E são contos maravilhosos, incríveis, falam muito sobre a perda da inocência de pessoas que cresceram na periferia, sobre a violência do dia a dia, tanto emocional quanto de viver na periferia, como que funciona, ou então do olhar dos outros para pessoas que... esse julgamento, né, esse medo que as pessoas têm de pessoas da periferia só porque não estão bem vestidos, já olham com certo preconceito de atravessar a rua, mas também muitas bonitezas, assim, de como é, enfim, ele também fala bastante sobre o amor, sobre conhecer outras pessoas. Eu não sei se eu tô fazendo jus ao livro, mas ele é bem curtinho também, e são 6 contos, eu acho. São 7 contos, uns mais curtinhos, outros mais longuinhos, mas muito fodas. Eu amei, eu recomendo super. Ele é um autor porto-alegrense, desde o primeiro livro que eu li dele eu fiquei completamente apaixonada pela escrita dele, porque é uma escrita muito... até assim, logo na primeira página que tu lê, tu fica um pouco... Porque ele usa super a linguagem coloquial. Ele é muito essa questão da oralidade, uma coisa que ele falou bastante também no evento que eu fui do relançamento desse livro aqui em São Paulo. De escrever como se fala. Então na primeira parte talvez estranhe um pouco tá escrito, ao invés de está acontecendo, tipo, tá acontecendo, sabe? Mas eu acho isso muito foda. É uma das coisas que eu gosto muito, porque ele tem um linguajar muito próprio, assim, muito bonito. Então isso foi tudo que eu li no mês de outubro. Se vocês tiverem alguma dica de livros ou se vocês gostaram de alguma recomendação, me contem. Se tu não é inscrito, se inscreva, dê o joinha e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!